De volta com o UFSC Entrevista e hoje estamos recebendo a ilustre presença do jornalista Audálio Dantas. Audálio, a gente conversou já sobre o lançamento do seu livro, né, As Duas Guerras de Vlado Herzog. Falamos um pouco sobre a revista Realidade, o contexto dela, só que tem um outro livro que você lançou que marca muito a história sua e é muito importante para a literatura brasileira, para o jornalismo brasileiro, que é O Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, que foi baseado na história de Carolina de Jesus. Né? Pode contar resumidamente para a gente mais ou menos como que é? Bom, eu considero que isso foi produto de uma reportagem. Eu fui fazer uma reportagem na favela e lá eu encontrei essa mulher que tinha um monte de cadernos em que ela registrava o dia a dia. Eu abri mão da minha reportagem no terceiro dia de pesquisa e achei que o que ela escrevia era o mais importante. E isso foi o que eu publiquei na Folha em 1958. Isso se transformou no livro, eu fiz a edição do livro, juntei os trechos que eu achei mais importantes, respeitei a originalidade do texto, que era muito rico, e isso se transformou num livro que teve repercussão nacional, 100 mil exemplares em poucos meses, depois traduções em mais de 13 idiomas, e eu considero, mesmo que o texto não fosse meu, eu fiz apenas a introdução, a minha reportagem mais importante pela repercussão que teve. E nesses diários dela, ela contava o dia a dia na favela, a sua vida. É uma coisa muito importante, muito importante. Tão importante que a edição italiana foi prefaciada por um dos autores de maior importância na época, que era o Alberto Moravia, né? Então, por aí a gente vê o que significou isso. Essas grandes reportagens, como você havia falado, que eram a base da revista Realidade, elas abrem espaço para a discussão do novo jornalismo. Ah, sem dúvida, porque muita gente acha que o jornalismo de texto paraliterário que se fez nos anos 60 fosse por influência direta do novo jornalismo nos Estados Unidos. Era também, mas não era só isso, porque nós tínhamos já grandes repórteres como Joel Silveira, que em 1945 publicou matérias fantásticas na revista Diretrizes, entre as quais uma de um fato importante, que foi o casamento da filha do industrial Matarazzo, sem ir ao casamento. O Gaetalese repetiu isso no final dos anos 60, com uma entrevista com Frank Sinatra, sem a presença do Frank Sinatra. A mesma coisa tinha sido feita pelo Joel Silveira. Você também fez isso? Eu fiz isso, mas curiosamente eu não tinha conhecimento dessa matéria sabe, é a criação da matéria do Joel Silveira. Eu era muito iniciante e tal. E fiz isso para me safar de uma situação. O Guimarães Rosa estava lançando, que é uma das grandes admirações intelectuais minha, o Guimarães Rosa estava lançando Grande Sertão Veredas. E eu fui destacado para fazer essa cobertura. Pedi a entrevista, aí ele disse que não dava. Eu acho que ele olhou para mim e disse, esse cara não vai fazer nada aí. Não deu a entrevista, mas eu fiquei piruando lá em volta e fiz a matéria em cima das conversas dele com os leitores. E o que ele escreveu também nos livros, né, isso, foi o primeiro prêmio que eu recebi jornalístico. O primeiro de vários, né? Também teve um prêmio que chamou bastante atenção, é esse da ONU, dos direitos humanos, está relacionado... mas aí ele vem em função... de outras questões. A minha luta no Sindicato dos Jornalistas, como parlamentar, eu fui deputado federal, enfim, uma série que foi sempre voltada para essa questão e continua sendo. Eu sou presidente da Comissão da Verdade dos Jornalistas Brasileiros, que é instituído pela Federação Nacional. Audálio Dantas, uma curiosidade que surge nesse novo contexto da informática, da informatização, da informação, para onde você acha que nós jornalistas vamos caminhar? O que você enxerga da mídia ninja, desses novos formatos, desses novos veículos?
Há naturalmente uma discussão que não podia deixar de ser em torno do impacto das novas tecnologias da informação e se o jornalismo tradicional, o jornalismo impresso, permanece ou desaparece. Eu acho que no sentido amplo de jornalismo não vai desaparecer, porque esse jornalismo é baseado numa coisa fundamental, que é a credibilidade da informação. Por isso, quando se fala que as novas tecnologias vão acabar, pode acabar até com o meio impresso. Não acredito que chegue a tanto. Mas o princípio da credibilidade, da verdade factual da informação, isso não vai desaparecer, porque essa é a essência do jornalismo. Mídia Ninja surgiu em função de circunstâncias que são absolutamente importantes. O trabalho que é feito pelo Mídia Ninja é importante e muita gente acha que isso é o futuro do jornalismo. Eu acho que não, porque a preocupação com a instantaneidade da informação, que é o princípio da internet, né, isso aí leva a que não se faça a busca, se aprofunde na busca, só o momento. E não é só isso que é o jornalismo, não é só isso. A gente discutiria isso muito, né? Mas isso. O tempo é limitado aqui. Também eu quero fazer um adendo, agora lembrando, você foi o único indicado, com 50 votos, pela União Brasileira de Escritores, para o Prêmio Juca Pato desse ano. O único nomeado pelos 50 votantes. Diga-se passagem que eu tomei um susto, porque eu não esperava isso. E o importante é pela publicação do livro As Duas Guerras do Vlado Herzog. Mas quando eu fui ver, eu já tinha conhecimento, mas fui ver a lista das pessoas que receberam esse prêmio, eu fiquei assustado, né? Porque você começa lá atrás com Afonso Schmidt, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Sérgio Buarque de Holanda. Eu digo, pô, onde é que eu vou me enfiar aqui nesse meio, né? Mas está acontecendo um fato curioso, terminou sendo a candidatura única, porque a indicação é feita por um grupo de associados da União Brasileira de Escritores, e está com voto aberto, pode ser pela internet, e não só associados, pode ser professores, estudantes, jornalistas, e está um número de votos muito interessante. Adalio, eu gostaria de agradecer a sua presença no UFSC Entrevista, foi uma honra recebê-lo, pena que o tempo é curto para tanta história, quase 60 anos. Só que uma coisa para terminar, quando se fala que eu tenho 60 anos de jornalismo, primeiro me envelhece mais ainda, né? E segundo, na verdade, no exercício direto, mesmo, eu só tive 20 anos. 20 anos. Porque a partir da minha ida para o Sindicato dos Jornalistas, em 75, eu não voltei às redações, porque a minha vida se transformou aí de maneira dramática, né? Então eu não voltei às redações. Claro que continuo jornalista, escrevendo, publicando reportagem em livro, mas o dia a dia da redação não aconteceu mais. Uma pena, mas está aí ainda. E um prazer também recebê-lo na 12ª semana do curso de jornalismo. Muito obrigado. E você aí de casa, muito obrigado pela companhia. Curta a nossa página do Facebook, a página da TV UFSC, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Foi um prazer, até a próxima. Tchau.